Bom, muito prazer, meu nome é Joives, sou desenvolvedor já há quase 15 anos, trabalhei com algumas linguagens de programação durante esse período e atualmente eu trabalho bastante com Ruby e também com JavaScript, né, TypeScript, tanto na parte de front-end com React, quanto no back-end ali utilizando Node e tudo mais, alguns frameworks ali de Node. E esse é mais ou menos o ecossistema que eu venho trabalhando, mas assim, tenho zero problemas com outras linguagens, acredito que cada linguagem foi feita para resolver um problema, então eu sou bem aberto assim na hora de resolver problemas, tanto que aqui no caso a gente está utilizando uma linguagem que eu nunca tinha utilizado antes, que é a Swift, né? E eu vou dar um contexto geral aqui para vocês dessa aplicação que vocês estão vendo aí na tela. Isso aqui é basicamente comecei a desenvolver porque eu vinha fazendo o controle das minhas contas pessoais através de Excel, né? Eu esqueci como que se chama, mas utilizando Excel, né? Então, assim, é uma coisa que era muito manual, que eu tinha que todo mês entrar lá e preencher e ficava meio bagunçado. Então, eu achei que seria uma oportunidade bacana de automatizar isso e tentar fazer alguma coisa legal, integrada com outros pontos, assim. Então, inicialmente, esse aplicativo ele vai cuidar aqui da parte financeira, da minha parte financeira pessoal, mas futuramente a gente vai desenvolvendo essa ideia para integrar esses dados que a gente vai extrair da parte da parte financeira com outros dados, com a parte de foco, com a parte de objetivos, né? Ah, preciso comprar X coisa, como a parte financeira, como o meu trabalho vai se integrar para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Mas inicialmente a gente está começando bem simples, esse aqui é o nosso MVP, como vocês podem ver. Aqui a gente consegue fazer o cadastro de uma nova transação, aí você tem income, que é o dinheiro que entra, e expense, o dinheiro que sai. A gente tem as categorias, valores bem simples e objetivo, que é basicamente o nosso MVP. E qual que é a ideia aqui desse processo de desenvolvimento que a gente vai ter? Que esse vídeo vai fazer parte de uma série, né? É mais ou menos simular como uma pessoa que às vezes não tem tanta experiência poderia se expor num ambiente na sua primeira oportunidade de trabalho, que foi o que eu passei, né? No meu primeiro emprego, eu tinha zero experiência, acabei caindo de gaiato lá e fui aprendendo no dia a dia. Então a ideia é que você consiga assistir essa série de vídeos e vai entendendo mais ou menos, então deveria enxergar o problema dessa forma, deveria tentar resolver dessa forma, deveria enxergar a aplicação dessa outra forma e dar todos esses contextos que independente de linguagem, que muito provavelmente se você estiver começando hoje, você não vai começar mexendo com Ruby, JavaScript talvez, muito provavelmente que é uma linguagem que geralmente contrata bastante júniors, mas independente da linguagem, a ideia é que você tenha ali o conceito para não ficar tão perdido e minimamente conseguir aprender para se desenvolver. Então, uma vez que a gente entendeu aqui o que o nosso aplicativo faz inicialmente, a gente vai para a parte aqui um pouquinho mais técnica. A gente tem aqui entre aspas, a arquitetura da nossa aplicação, que resumidamente a gente tem um client, que é o aplicativo Swift, que eu acabei de mostrar para vocês, que roda no iOS, e a gente tem o nosso back-end aqui. Vale lembrar que essa é a arquitetura atual, porque a gente não fez o deploy disso ainda, isso não está em produção. Quando a gente for colocar isso em produção, isso aqui vai mudar, esse desenho vai mudar, e a gente vai desenvolver isso junto para vocês entenderem como que funciona esse processo de tirar uma aplicação que roda na sua máquina para colocar ela funcionando num ambiente real, né? Então, aqui a gente tem o nosso cliente diretamente conectado com o nosso back-end, que é composto aqui pela nossa API Rails, né? Rails é o framework que a gente utiliza na linguagem Ruby. Tem vários frameworks, mas é o mais usado esse Rails. E aqui a gente tem a modelagem basicamente da aplicação. A gente tem categorias, cada categoria tem uma porcentagem. A soma das porcentagens da categoria nunca podem ultrapassar 100, né? Porque são porcentagens, então sempre tem que ser igual a 100 a soma das porcentagens. Por quê? Porque através disso a gente consegue ter o controle do orçamento do mês. Então se a gente vê aqui que a gente tem tudo que a gente gasta tem uma categoria, mas o que a gente ganha não tem categoria. Então
o que a gente ganha vai ser o valor total e cada categoria vai compor esse valor. Então, eu tenho uma categoria que pode ir até 20% do valor que eu ganhei. Então, a gente consegue fazer minimamente esse controle de como você está gastando o seu dinheiro e talvez limitar ou talvez entender como você pode economizar, onde você pode economizar. E tudo isso a gente persiste no nosso banco de dados Postgres aqui, né? Que roda em cima do Docker. Basicamente, essa aqui é a estrutura atual da nossa aplicação. Tudo isso aqui está funcionando minimamente. E agora vamos para o código para a gente entender melhor. A gente tem aqui nossa API. Então, você vai ver que a gente tem aqui alguns controllers, né? Tem o Transaction Controller que faz toda a parte do CRUD, né? Se você não sabe o que é um CRUD, CRUD significa Create, Read, Update, Delete. Então, se você ver aqui, as primeiras letras formam a sigla CRUD. O que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, aqui, cada método desse, ele representa uma ação dessa, né? O index é o read, create é o create, update é o update e destroy é o delete, né? Então, você tem uma ação para gerenciar aqui a sua entidade, que no caso aqui é transações, assim como a gente também tem isso para categorias, né? Aqui, inclusive, a gente precisa alterar isso. Então, aqui a gente tem a categoria. A diferença aqui é que as nossas categorias ela tem um autocomplete, né? Então, a gente tem esse filtro aqui para ele retornar baseado no nome que a gente recebe. Aí, a gente também tem o create, update, destroy. Não tem problema se você tiver perdido, for muita informação e tal, porque se você for uma pessoa mais iniciante, talvez você não entenda muito bem os termos que estão sendo descritos aqui. Mas a ideia é essa. Você viu alguma coisa que você não entendeu? Coloca aí nos comentários que eu gravo um vídeo, vou ter toda a atenção para gravar um vídeo, para explicar melhor, para que tudo isso fique bem claro, porque isso aqui é basicamente como funciona na vida real, minimamente o que você vai precisar saber quando você for ali lidar com uma aplicação no ambiente de trabalho, né? No ambiente remunerado de trabalho. Então, isso aqui são detalhes que a gente vai entender mais para frente. Tudo isso aqui é importante, mas primeiramente o ideal é a gente entender o que cada coisa dessa é. Os nossos controllers, eles são basicamente classes, se você ver aqui, ó, são classes que gerenciam as nossas entidades através do método REST, né? Então, o que acontece? Vamos aqui no nosso Insomnia. Deixa eu ver se aqui vai rodar. Tá vazio. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tem algum de criar? Não tem, só tem de deletar. Mas enfim, basicamente REST são métodos HTTP, né? Que é um protocolo. Deixa eu colocar aqui, protocolo HTTP, que ele tem alguns métodos importantes. O GET, ele está para o read no nosso... Vamos colocar aqui HTTP, a relação entre HTTP e CRUD. Então, o GET está para o nosso read, o POST está para o nosso create, o PATCH ou PUT está para o nosso update e o delete está para o método delete. Então, se você ver aqui, ó, o HTTP tem métodos e cada método representa uma letra dessa no CRUD. Conceito muito importante também para ter em mente. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente entendeu como a nossa aplicação funciona aqui de uma forma geral, a gente vai tentar entender melhor sobre o funcionamento, como a gente entende o funcionamento de uma aplicação através dos testes, né? A gente tem aqui os testes de transação. Se você ver aqui, a gente faz um post, um get, um delete e um patch, que no caso é o update aqui, todos os métodos que a gente viu anteriormente. Aqui a sintaxe talvez esteja um pouco mais confusa para você, porque você talvez venha de uma outra linguagem e tal, mas se você ver a estrutura é a mesma aqui, ó. A gente tem um bloco que descreve o que está sendo feito. O que a gente está fazendo aqui nesse bloco? A gente manda um post para essa rota. E aqui dentro a gente realmente executa um post com os parâmetros X. Aqui a gente define os parâmetros.
E aqui a gente coloca o que a gente espera, né? A gente espera que ele retorne o HTTP status aqui. Quando a gente coloca success é o 200, né? Mas isso aqui deveria ser 201, na verdade, né? Vamos até arrumar isso aqui depois, porque ele deveria ser 201. Isso aqui deveria ser created. Vamos até corrigir aqui que ele quebra e a gente já faz a correção disso. E a gente também valida, a gente vai no banco de dados e conta, né? Tipo, quantas transações eu tenho no meu banco de dados. Inicialmente ele não vai ter nenhuma, e depois que a gente executar essa transação como a gente criou, a gente espera que tudo ocorra certo. Então, no nosso banco de dados tem que ter uma transação, que foi o que a gente criou. E aí a gente tem todos esses cenários aqui para cada método HTTP. Novamente, talvez fique um pouco nebuloso, talvez algumas coisas que eu passei aqui não fiquem bem claras, mas os comentários estão aí, você pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta, não existe pergunta burra, por mais simples que seja, eu vou ter o maior prazer em responder. E, bem, o que a gente tem para fazer aqui antes da gente concluir o conteúdo? Se a gente rodar aqui os nossos testes... uma coisa importante que eu não mostrei para vocês. Se a gente vir aqui, ó, aqui é onde a gente define o nosso banco de dados, né? Se você vir aqui no nosso desenho da arquitetura, você vai ver que a gente tem o Docker aqui rodando o banco de dados. E aqui a gente define isso através do Docker Compose, a gente chama uma imagem do Postgres, cria aqui um container com o nome da nossa API, aí a gente define aqui o login e senha, o nome do banco de dados e etc. Tudo que precisa, a gente expõe aqui a porta, né? A porta do TCP/IP. 5432 é a interna de dentro do Docker e a gente expõe ela externamente. Então, a nossa aplicação, através aqui do nosso arquivo de configurações, se a gente vir aqui config database, você vai ver que ele está apontando aqui exatamente para esses dados. A gente pode obter esses dados através das variáveis de ambiente ou valor padrão aqui. No caso, ele está usando o valor padrão porque a gente ainda não tem as variáveis de ambiente, a gente vai definir isso futuramente. Mas, se você ver aqui, é assim que é definido. Então, uma vez que a gente entendeu aqui o Docker, vamos para o que importa aqui. A gente vai rodar os nossos testes e eles vão quebrar. Basicamente, 6 testes quebrados. E a gente vai corrigir ele aqui ao vivo para a gente entender melhor o funcionamento, porque muito provavelmente esse vai ser um problema que você facilmente enfrentaria no seu primeiro emprego. Normalmente, quando você entra numa nova oportunidade, as pessoas jogam para você bugs, né? Que nada menos pode ser isso. Um teste que está quebrando, um comportamento inesperado, e todas essas coisas normalmente são resolvidas da mesma forma. Você entende como funcionam os testes, entende como funciona a implementação do código e baseado nisso você faz a correção. Então, como a gente pode fazer isso aqui? Você vai ver que o primeiro teste que está quebrando é no teste de categorias. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Abrir esse arquivo e na linha 40, que é onde está quebrando. Então, a gente abre aqui o nosso teste aqui na linha 40... Vamos abrir aqui na linha 40. Então, é aqui que está quebrando. Creates. Então, basicamente, ele está retornando. Ele está esperando status 201. Se a gente olhar aqui com calma, né? Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Vamos rodar de novo aqui só para ter certeza. Cadê? Aqui. Ele está esperando 201, porém está retornando 400. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é usar um breaking point. Quando você está debugando o código, você tem que aprender a utilizar breaking points. Que o que é? Ele vai executar seu código e na linha que você colocou esse breaking point, ele vai parar ali e você consegue ver qual que é o estado atual da sua aplicação, né? Então a gente vai rodar só esse teste agora, não vamos rodar todos, né? Request, API, view v0, categories e vamos rodar. Ele vai travar ali, ó, você viu, ó,
breaking point. Isso aqui não é específico da linguagem, não é específico do Ruby. Todas as linguagens têm breaking points, sem exceção. Todas as linguagens de programação, Java, JavaScript, Python, qualquer linguagem de programação que você for utilizar, esse conceito de breaking point existe. Então, não se atenta muito na sintaxe, se atenta aos conceitos. Então, teste unitário, teste de integração, tudo isso existe em todas as linguagens, não é específico dessa linguagem. E tudo isso você também pode reaproveitar na sua linguagem, mesmo que você não utilize a mesma linguagem que eu aqui no caso, né? Então, dando continuidade, a gente vai pegar aqui o conteúdo do response, vamos ver qual que é. Peraí, response body, vamos ver o que ele está dando. Ixi, alguma coisa está quebrando. Tá. Nesse caso aqui, como ele está retornando uma resposta totalmente bugada, vamos... category... Já sei. A gente vai vir aqui no Insomnia. O Insomnia basicamente é uma aplicação que a gente consegue enviar requisições HTTP, né? Então, se a gente notar aqui, ó, qual requisição está sendo mandada, é um post. Então, a gente vem aqui, cria um post para o mesmo endereço, localhost 3000 ou 3000. Só deixa eu confirmar aqui, porque a gente precisa reiniciar o nosso servidor. Aqui na aba da direita, meu servidor local está rodando, né? Como se fosse como se estivesse, por exemplo, hospedado na Amazon, mas como a gente quer testar, a gente não quer gastar tempo fazendo o deploy disso, a gente roda primeiro localmente, garante que está funcionando, e depois disso a gente sobe para um servidor para expor isso globalmente, né? Então está rodando aqui o nosso servidor, a gente vai no Insomnia novamente, cadê aqui? 3000, aí a gente coloca API, V0, Categories, e vamos mandar. Ele vai dar problema porque... API, V0, na Transaction, Categories. Ué. Ah, tá. Faltou um... Ué. Tá, agora sim. Faltando um parâmetro. Então, a gente vem aqui, vamos utilizar JSON. Então, a gente vai criar o corpo aqui da nossa requisição. Então, a gente tem que mandar um transaction category. Aí, o único atributo que ele tem é nome. Então, a gente vai colocar aqui name igual a teste. E a gente envia aqui a nossa requisição e ele criou. Beleza. Então, aqui tá. Então, deixa eu só voltar aqui na outra página. Vamos copiar isso aqui. Vamos abrir uma nova requisição. A gente roda e manda um get. A que a gente acabou de criar está sendo retornada, né? Agora a gente mandou um get. Nesse aqui a gente mandou um post. Então, aqui a gente cria e aqui a gente visualiza o que foi criado, né? Então, se você ver, está retornando perfeitamente o que a gente criou. Então, nesse caso, o problema está aqui, ó. Já identificamos o problema. O problema é que a gente está mandando o nome errado aqui, né, do nosso atributo. Só vamos deixar isso aqui mais bonitinho, né, porque tá bem feio. Vamos quebrar essa linha aqui. Aí a gente pode deixar ele mais agradável dessa forma. Tá, vamos só quebrar essa daqui, aí tá tudo bem. Aí ele já não quebra o limite de colunas. Muito provavelmente vai passar agora, né? Vamos dar um continue e... Beleza, passou. O que a gente estava querendo resolver já passou. Vamos confirmar. Agora o que está quebrando é da linha 56. Vamos ver o que tem na linha 56. Muito provavelmente deve ser o mesmo erro, né? Só para garantir. Exatamente, é exatamente o mesmo erro. Então a gente só precisa aplicar a mesma solução, né? Se o problema é o mesmo, a solução também será a mesma. Então a gente quebra aqui uma linha para ele ficar mais apresentável o código. E a gente só adiciona aqui o prefixo transaction.
E tudo verde, passou. Então, vamos ver aqui o que a gente commitou. Git diff. Git é uma outra coisa muito importante que todo mundo que trabalha com programação deveria saber, que é o versionamento de código, né? Que a gente consegue ver tudo que a gente alterou e a gente sobe esse código para a nuvem, né? Ele não fica mais localmente, ele fica armazenado numa nuvem e esse código pode receber contribuições. Muitas pessoas podem trabalhar no mesmo código-fonte com o gerenciamento de conflitos, né? Então, se você e seu amigo editaram o mesmo arquivo, vocês conseguem gerenciar ali. Tá tudo bem. Se os dois editaram, qual versão deve ser mantida? Então, ele faz todo esse controle. É uma ferramenta muito importante aí para quem trabalha com programação. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai dar um commit. O que é o commit? É você pegar todas as alterações que você fez e meio que colocar dentro de uma caixa. E o que você faz com essa caixa depois? Você pega essa caixa e manda lá para a nuvem. Que essa caixa vai, entre aspas, né? Óbvio que é uma expressão, você não vai criar uma caixa literalmente, mas é como se fosse um pacote que você coloca as alterações que você acabou de fazer e manda para a nuvem para ele ficar armazenado lá. Então, se seu computador pegar fogo, seu cachorro comer seu computador, o código vai estar salvo. Então, é uma desculpa que você não vai poder mais dar para o seu chefe, né? Que o seu cachorro comeu o seu código. Então, vamos colocar aqui, é um prefixo que eu costumo utilizar, né? Que eu coloco, a gente pode ter fit, teste. Não vou entrar em detalhe agora, senão vai ficar muita informação, mas é só para dar contexto. Isso aqui é um prefixo que a gente utiliza para identificar o tipo da mudança que está sendo feita. Então a gente vai colocar aqui teste e a gente corrigir os testes de categories, né? Então a gente corrigiu e as mensagens do commit normalmente de preferência devem ser feitas em inglês, né? Se a empresa que você entrar não tiver esse padrão, é legal você já ir se acostumando, tentar implementar esse padrão, porque vai te ajudar muito em outras empresas, porque a maioria das empresas utiliza esse padrão, então se você chegar meio perdido com isso, talvez no seu segundo, terceiro emprego, pode ser uma coisa que impacte bastante. Mas o padrão da indústria é a gente fazer esses commits, tanto os commits quanto o nome dos métodos, classes, tudo em inglês. Então, o que a gente fez? A gente corrigiu os testes, né? Então a gente... Beleza, corrigimos os cenários quebrados para categorias. Tá, agora vamos ver qual... Eu ainda não mandei, ó, só para deixar claro. Eu criei o pacote, mas ele ainda está localmente. Quando eu quiser mandar isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um git push. Aí essa senha aqui é pessoal, né? Vocês não precisam saber. Agora sim, ó, agora o código que eu peguei, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Só um segundo, a gente tem aqui o repositório. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem depois, ó. Mas se vocês verem, eu acabei de mandar o commit, ele tá aqui. Aí se a gente clicar no commit, ó, vai aparecer todas as alterações que eu fiz, ó. Incluir esse like aqui, corrigir o teste e identei corretamente o código. Então, basicamente, essa é a interface do GitHub. Mas você também tem outras plataformas. Aí você tem o GitLab, você tem o... sei lá, algumas aí, mas a mais usada é o GitHub, que é essa aqui que você está vendo. Então, aqui você consegue ter acesso ao código-fonte da aplicação por inteiro. E eu recomendo também que você aprenda mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, não conhecer, deixa aí nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo explicando sobre isso também. Mas enfim, dando continuidade, vamos continuar corrigindo o nosso código aqui. Vamos ver qual teste está quebrando mais. Agora, os testes de transação. Então, tudo bem. Então, a gente sabe que na linha 12 é o primeiro, né? Então, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo. Spec, Request, API, V0, Transactions. Linha 12. O que tem na linha 12? Qual é o erro que está dando na linha 12? Eita. Deixa eu colocar aqui, transaction, só para a gente pegar a mensagem certinha do erro. Na linha 12, tá. Category não existe para a instância. Tudo bem. Deixa eu só ver onde que ele está pegando isso. Transaction Control, Transaction Serializer. Beleza. Vamos abrir aqui o nosso Serializer.
O que seria um serializer aqui? Imagina que você tem uma transação aqui. Aí ela tem uma série de atributos. Poderia ser qualquer coisa, um usuário, qualquer entidade que você imagina. Ela tem milhares de atributos ali. Tem nome, tem data de criação, valor, descrição, título e tal. Só que você não quer apresentar todos esses dados para o seu usuário final. Você quer apresentar só o ID. Então você vem aqui e define no seu serializer que eu só quero apresentar para o meu usuário o ID. Todo o restante da informação dos dados ele vai ser ocultado, né? Não vai ser apresentado para o usuário. Basicamente é isso, é só uma camada de filtro de atributos, né? Então, o erro que está acontecendo aqui é por quê? Só dando mais contexto para vocês, voltando aqui, você vai ver que só as transações do tipo expense, que é os gastos que a gente tem, ele tem relacionamento com categorias, né? O dinheiro que entra, ele não tem nenhuma relação com categoria. Então, como aqui a gente está colocando isso aqui para todas as transações, esse atributo para todas as transações, em algum momento ele vai dar problema. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma validação aqui. Então, se o objeto for do tipo expense, ele vai ser exibido. Isso aqui provavelmente já deve resolver o problema da linha 12. Vamos ver. Resolveu. Então é isso. Era só um detalhe de implementação aqui que a gente pôde notar no nosso desenho de arquitetura. Agora vamos dar continuidade. Vamos ver qual a próxima mensagem de erro. Tá. Transactions, linha 21. Não existe o método category para uma instância de transaction. Beleza. Então, na linha 21. Vamos lá na linha 21 entender melhor. Entender melhor o que aconteceu. Então, tem que ser transaction controller, linha 21. Não, na verdade é no spec, né? Tá. Transaction... Ctrl P. Transaction spec aqui, boa. Linha 21. Category. Tá, a gente precisa corrigir a nossa factory aqui, né? O que é a factory? É simplesmente uma... Não é bem uma classe aqui, é um método auxiliar que ele ajuda a gente a criar coisas no banco de dados na hora de testar. Então, em vez de eu ter que ir lá criar manualmente um objeto ou até uma query lá, colocar lá insert, int, colocar o nome da tabela e todos os atributos, você cria uma classe dessa que ela gera dados fictícios e você pode facilmente com um simples comando aqui, ó, create, você cria dados dentro do seu banco de dados. Então essa linha aqui cria 3 registros de transação dentro da tabela transaction com um simples comando, em vez de eu ter que criar várias linhas definindo isso. Então, é simplesmente um método para facilitar a sua vida. Novamente, isso aqui não é um conceito específico da linguagem. Isso aqui existe para qualquer linguagem. Em Java você tem esse conceito de factories, em JavaScript, Python, qualquer linguagem. Então, se atenta no conceito, não no que é dependente da linguagem. Então, expense, a gente está criando... Deixa eu só... Transaction não tem, né? Então, como a gente pode resolver isso aqui? Isso... Talvez a gente tenha que criar uma outra factory aqui dentro. Ou é fora? Não faço ideia. Vamos tentar aqui dentro, eu não tenho certeza da sintaxe disso. A gente coloca aqui type expense, move isso aqui para dentro. A gente remove isso daqui. A gente vai criar aqui uma outra factory income, mas não tem category. Vamos só confirmar se isso aqui funciona. A gente tem que vir aqui. Vamos ver se resolve. Linha 25 deveria passar. Não, continuou. Vamos ver qual que é o problema que deu aqui. Linha 25. Tá. Eu acho que isso aqui tem que ficar fora. Não pode ficar dentro da transação. A gente tem que vir aqui e deixar para fora. E remover. Vamos só garantir aqui.
Tá, as outras linhas, né? Vamos remover aqui do tipo transação. A gente coloca aqui, vamos colocar 2. A gente remove essa factory transaction, já que a gente não usa mais ela diretamente, né? E aí ele vai quebrar em outros lugares para a gente corrigir mais facilmente. Então, beleza. Voltou aqui, quebrou na linha 12. Transaction linha 10. Vamos lá. Então, isso aqui tem que ser expense. Aí agora na linha 25. Qual que é o erro que deu na linha 25? Percentage. Tá, mas ele tá criando com percentage aqui não, né? Nossa, que estranho. Tá. Isso aqui já é um problema na factory de category, né? Então vamos ver aqui o que ele tá dando. Entendi. Vamos remover isso aqui para new, que aí eu acho que isso aqui resolve o problema. Resolveu. Isso aqui é uma regra que eu coloquei que até comentei com vocês aqui, ó, que todas as categorias devem totalizar em 100%. Caso alguma delas tenha 1%. Se todas não tiverem um percentual definido, ou se a que a gente estiver utilizando no momento não tiver um percentual definido, ela não entra nessa regra. Então, a gente convertendo isso aqui para um valor nulo, a regra para de funcionar, que é o que a gente espera aqui nesse caso. Então, vamos rodar de novo o nosso teste. Na linha 40, aqui que ele está dando... Tá, linha 35, vamos lá. Linha 35, transaction. A gente não tem mais isso. Vamos colocar aqui do tipo... vamos colocar aqui do tipo... income, só para garantir. Passou. E na linha 51 também. Vamos ver o que tem na linha 51. Mesma coisa. Vamos colocar aqui income. Vamos ver se isso aqui resolve. Resolvido. Testes todos passando. Vamos executar novamente a suíte inteira. Meu Deus. Tá. Outros lugares quebrando. Vamos lá. Todos... Tá, isso aqui é tranquilo de resolver. A gente só precisa vir aqui no nosso modelo de expense. E a gente substitui aqui, ó, expense, e remove esse atributo daqui. Isso aqui eu tenho quase certeza que deveria resolver o problema. Vamos ver. Você é louco, o cara manja muito. Então tá resolvido aqui. Vamos só garantir novamente que todos os testes estão passando. Sim. Então a gente vai... Primeiro vamos ver o que a gente alterou, né? A gente fez ali correções no Serializer. Criou novas factories. Então basicamente a gente corrigiu os testes e criou e separou transações em novas factories. Então a gente vai adicionar. Lembrando que a mensagem do seu commit aqui, ela precisa corresponder ao que você está fazendo nas suas alterações, né? Então aqui no nosso caso a gente converteu a factory de transaction em expense income e também corrigimos os testes quebrados. Legal, a gente envia. Opa, errei minha senha. Foi. Código enviado. Então, basicamente é isso.
Eu sei que deve ter surgido muitas dúvidas aí no decorrer desse vídeo, mas a ideia é essa mesmo, é fomentar a dúvida para gerar questões. E qualquer pergunta mesmo que você tiver dúvida, especificamente sobre a linguagem, especificamente sobre os métodos que a gente utilizou aqui, sobre Git, sobre qualquer coisa que você não entendeu muito bem, pode deixar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo específico explicando sobre isso, enquanto eu prossigo com a série aqui, porque a ideia é a gente prosseguindo para vocês entenderem como que é feito esse processo de desenvolvimento, como a gente pensa mudanças dentro de uma aplicação. E agora com o nosso MVP rodando aqui, a gente vai continuar desenvolvendo aqui novas funcionalidades nele, vai fazer o deploy disso até ele estar em produção. Vocês vão entender como um servidor é configurado na vida real, como ele se integra com o aplicativo real. E eu espero que em breve a gente tenha esse aplicativo aqui funcionando, porque eu estou precisando muito aqui para organizar minhas coisas. Então, o vídeo de hoje é esse. E não se esquece de se inscrever aí, clicar no sininho para receber as notificações, que todo dia eu vou estar postando esse conteúdo do progresso da nossa aplicação, assim como os vídeos de dúvidas aí para ajudar vocês com o progresso na carreira. Tudo bem?